forma geral, costuma-se olhar para a adolescência como um período da vida onde se é alegre, despreocupado, época de curtir muito. Mas as coisas não são bem assim. A adolescência impõe desafios, metas e algumas perdas bem importantes. Arminda Berrasturi e Maurício Knobel, dois importantes psicanalistas que estudaram muito sobre a adolescência, descreveram ampla e detalhadamente as características desta fase e apontaram para o fato dos jovens vivenciarem 3 grandes perdas na passagem da infância para a vida adulta. Eles se referem ao fato que, ao longo da infância, a criança se acostuma com as suas características físicas e capacidades, com a forma com que é tratada, com as regras e com o formato das relações interpessoais, e ao entrar na adolescência, perceberá que tudo isso sofrerá mudança significativa e necessária para que ela possa atingir a vida adulta. E como sabemos, toda mudança envolve um período de readaptação, um tempo para nos adaptarmos ao que já não teremos mais e para aprendermos a lidar com o que está chegando de novo. Visto dessa forma, podemos dizer que as crianças vivenciarão um período de luto por estas perdas, gerando algum grau de tristeza, insegurança e até ansiedade. Entre as mudanças mais significativas estão as alterações do corpo, a forma com que se relaciona e é tratada pelos pais, e a mudança na própria identidade ou no que entende de si mesmo, já que era vista e tratada como criança e agora necessita se impor como pessoa independente com ideias e características próprias. É sobre estas mudanças significativas, que podem ser vistas como perdas, que eu gostaria de conversar com vocês. Vou começar falando sobre o que significam e impactam todas as mudanças físicas, que fazem com que a criança deixe de ter um corpo com as características infantis. Perceba que uma criança cresce fisicamente sem se dar conta de que o corpo está mudando, a não ser pelo fato de que, lenta e proporcionalmente, ela vem ficando com uma estatura maior. Acostuma-se com a força, com as suas capacidades e habilidades, que vai adquirindo muito gradualmente ao longo dos anos. Porém, sem desejar ou poder controlar, o corpo entra num processo acelerado de mudança, surgindo a cada dia algo novo associado a novas sensações. Surgem pelos, muda o suor e o odor, cresce o seio ou o pênis, aumenta rapidamente a estatura, menstrua, ejacula, engrossa a voz, se atrapalha com o tamanho dos braços e pernas, fazendo com que não se reconheça mais ao se olhar no espelho. É como se aquele corpo novo ainda não lhe pertencesse. Além de ter que se acostumar com o novo visual e com as novas capacidades, ele tem que entender e aprender a lidar com todas as sensações que surgem com essas mudanças físicas. Por estar ampliando suas capacidades de entendimento, a questão cognitiva, vai se dar conta de que este corpo terá que ser capaz de cumprir com todas as exigências que a sociedade e a cultura exigem de um adulto. E talvez não se sinta preparado para isso. Emocionalmente, funciona de forma semelhante a uma perda. Perde o corpo que conhece, estava acostumado, sabia usar, e entra num período de mudança que fará com que a cada dia algo novo surja, só se estabilizando 2 a 3 anos depois. Toda perda exige uma readaptação e gera ansiedade, frustração, angústia e medo. Esta readaptação vai envolver uma reformulação nas relações interpessoais, mas principalmente do seu mundo interno, do seu autoconhecimento e autoestima. Por isso, muitos adolescentes costumam se isolar, não permitir que o vejam sem roupa, ou mesmo usam roupas que escondem os detalhes do corpo. Para auxiliar os jovens nesse momento de readaptação, seja acolhedor, forneça informações, conte como foi com você na sua época, abre espaço para que eles se expressem. O segundo aspecto que eu quero falar é sobre o que significa e como impacta deixar de ter pais que o vejam e tratem como criança. Ser pai de uma criança é bem diferente de ser pai de um adolescente ou de um adulto.
Por saberem que a criança ainda não consegue se gerenciar sozinha, os pais de crianças determinam o que elas podem ou devem fazer, escolhem por elas, definem os rumos, mas também assumem a responsabilidade de cuidar, proteger e resolver toda e qualquer dificuldade que surja no caminho. Esta forma de agir dos pais transmite para a criança uma sensação de segurança. Ela entende que aconteça o que acontecer, seus pais estarão ali para resolver, proteger. Elas veem os pais como ídolos infalíveis, seus super-heróis, é o seu porto seguro. No entanto, uma das necessidades do processo de adolescer é a busca pela própria identidade, pela autonomia. Por isso, necessitarão gradualmente cortar os vínculos ou forma de controle dos pais. Necessitarão recusar regras, escolhas impostas, levando consequentemente a não terem ou não aceitarem mais a proteção que os pais lhe davam antes. Associa-se a isso a gradual percepção, em decorrência da maturação neurológica, que seus pais são seres humanos com fraquezas, limitações como qualquer outra pessoa, perdendo aquele papel de super-heróis. Esta percepção também gera insegurança e frustração. Outro ponto é que os próprios pais passam a agir de forma diferente com os filhos quando eles entram na adolescência. Por estarem maiores, passam a cobrar a responsabilidade, resultados e comportamentos mais típicos de adultos. Muitos já nem interagem tanto com os filhos ou nem são tão afetivos como eram antes. Esta sequência de mudanças na relação pais-filhos também gera a sensação de perda, que irá necessitar ser absorvida, digerida, para que possa seguir em frente em direção à tão esperada vida adulta. Como citam Arminda Berrastur e Maurício Knobel, necessitarão elaborar o luto por estas perdas. E nesta elaboração poderão expressar tristeza, irritabilidade, intransigência, rebeldia, além de medo e ansiedade. O terceiro aspecto que eu quero falar é sobre o que significa e como impacta já não poder ser, agir, se comportar e pensar como criança. Notem que é diferente de não ter mais pais que a tratem como criança. Aqui estamos olhando pelo ângulo da criança. Ela tem que abrir mão de uma identidade infantil que foi construída ao longo de 10, 11 anos e com a qual ela está acostumada, para assumir uma nova forma de ser, para a qual ela nem mesmo sabe como será e se ela está preparada. Quando criança, podemos brincar, errar, falhar, não saber, se descontrolar, expressar livre e espontaneamente o que se sente, chorar, rir, ser frágil, pedir socorro, não se responsabilizar, pedir um colo e muito mais. Já na adolescência, pela necessidade de ir em busca da sua identidade adulta, da sua independência ou autonomia, do seu reconhecimento como pessoa capaz, passará a evitar comportamentos que são vistos pelos adultos como sendo infantis. Evitará expressar sentimentos e desejos que demonstrem qualquer fraqueza. Abandonará brincadeiras que são típicas de criança. Evitará pedir ajuda e vai tentar esconder as suas falhas. Viverá um dilema interno, muitas vezes inconsciente, de querer seguir sendo e agindo como criança, fazendo as coisas que gostava, ou então abrir mão das vantagens da infância e partir para novos comportamentos e desafios para os quais ela possa não se sentir totalmente preparada. O difícil desse processo é se afastar do conhecido, com o que já está seguro e habituado, para ir em busca de algo novo, desafiador, instigante, mas desconhecido e até assustador. Uma etapa em que deverá abrir mão dos gostos, comportamentos e segurança da infância para poder evoluir. Lembrando que a opção de seguir por mais tempo na infância é impedida pelas mudanças biológicas físicas que iniciam independente da vontade da criança. Novamente necessitará um tempo para se adaptar, para gerenciar as perdas e se preparar para seguir em frente.
e os conflitos internos se expressarão novamente nas condutas, nas relações com a família, com a sociedade, no seu estado de humor e bem-estar. Para finalizar, eu quero fazer alguns comentários sobre tudo o que eu falei nos 3 vídeos anteriores. Ouvindo o que eu expus até aqui, vocês podem perceber alguns dos dilemas enfrentados por uma criança ao entrar na adolescência e ao longo do processo de adolescer. Esses dilemas se somam a vários outros, na busca por atingir a maturidade, o reconhecimento da sua identidade, independência, aceitação do corpo e a própria sexualidade. Mas eu já abordei em outros vídeos que já estão postados sobre os desafios da adolescência. Logicamente que cada adolescente irá vivenciar essa etapa de vida de uma forma bem particular e diferente dos demais jovens. Alguns irão expressar intensamente suas preocupações, medos, descontentamentos, angústias, mas outros passarão por essa fase de uma forma extremamente leve. Já outros guardarão para si e não permitirão que os pais ou adultos percebam ou interfiram na sua forma de lidar com tudo isso que está acontecendo. O certo é que todos, seja de uma forma muito leve ou muito intensa, passarão por todo esse processo e necessitarão elaborar estas perdas e se apropriarem do que for necessário para que possam atingir a vida adulta. Por isso eu acredito que a melhor forma para que os pais possam contribuir com o desenvolvimento dos filhos adolescentes que vivem o desafio de elaborar todos esses processos, todos esses lutos, é se recordar da própria experiência de quando foram adolescentes e buscar compreendê-los. Buscar conversar e dividir com eles as suas próprias memórias da adolescência. Ser adolescente não é fácil. Além de lidar com tantas mudanças, eles vão precisar fazer escolhas bem importantes. E é neste período que o apoio e a compreensão dos pais pode fazer toda a diferença. Se você desejar saber mais, os vídeos sobre os desafios da adolescência e como lidar com adolescentes e outros explicando todo o processo de adolescer, você também encontra no meu canal do YouTube.